bem, convidamos então para este nosso próximo painel, repetindo, que fala sobre análise e cenário das novas propostas de financiamento e crédito, Antônio Cetim, CEO da Cetim. Convidamos também o presidente da ABCIP, Gilberto de Abreu, o presidente do Secov São Paulo, Basílio Jafé, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, CEO da Direcional, e Leandro José Diniz, diretor departamental de empréstimos e financiamentos do Bradesco. Modera o painel o jornalista William Vac. Todo mundo acomodado? Flávio, a chacrinha aqui, Flávio. Olha o Flávio fazendo chacrinha aqui na frente. Vamos lá, pessoal. É o terceiro segmento dessa manhã. Eu sei que é intensivo, mas eu particularmente gosto assim na pancada de conteúdo de uma vez só. Brinquei com o França, falei, tira o tal do, como dizia o Ariano Suassuna, o tal do café breaque, porque o pessoal se dispersa e tal. Eu acho que, eu não sei, do ponto de vista de vocês, pede um bocado de disciplina, concentração por parte do público também. É admirável como vocês têm mantido a atenção, o interesse e o foco. Estou bastante acostumado a lidar com o público, vocês são super focados. Eu sei que é uma carga de trabalho dura, mas acho que acaba sendo útil e enriquecedor para todo mundo. Então, vamos fazer como o França havia combinado. Vocês têm à disposição, cada um de vocês, 5 minutos para as considerações iniciais, e a partir daí a gente estabelece, na medida do possível, um diálogo. Lembrando a vocês que o público admira, sobretudo, quando vocês interagem. Então, depois que a palavra for feito o uso da palavra, os 5 minutos iniciais de cada um, não é necessário que vocês esperem que eu passe a palavra. Vamos fazer disso uma conversa informal, que eu acho que é o grande lucro que sai aqui para as pessoas que vieram aqui e estão assistindo vocês. Então, quem quer começar os primeiros 5 minutos, por favor? Por favor. Bom dia a todos, pessoal. Espetacular esse evento da Abraim, que já falei com o Luiz França. Precisamos mesmo trocar ideias, é uma enorme oportunidade para isso, ainda mais com a brilhante mediação do William aqui presente. E vejam o sinal dos tempos, né? Nós, engenheiros, empresários, estamos aqui engravatados e os banqueiros sem gravata. Jornalistas também. E jornalistas também, os tempos mudam. Mas, antes de falar, eu gostaria de comentar aquela provocação do Flávio Amari. O Flávio, não sei se ainda está por aí, mas, de qualquer maneira, vale a resposta anyway. Sim, nós apresentamos, o Flávio, na época, era o presidente do Secov, e lutamos muito pelo lar, pela locação acessível residencial. Conversamos, sim, com a Abraim, que está muito alinhada conosco nesse item, assim como em diversos outros, e levamos ao governo federal em diversas reuniões, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram muitas reuniões. Levamos, detalhamos, respondemos a questionamentos, etc., mas, como diz o ditado, o inferno está no detalhe. E, infelizmente, a coisa ainda não prosperou da maneira como nós gostaríamos que tivesse acontecido. Mas, enfim, são as condições. William, eu conversei com o Luiz França, ele me pediu que falasse um pouquinho sobre um tema algo diferente, que seria as condições do mercado, plano diretor e lei de zoneamento. Vamos assim? Ok. Então, tudo bem. Em 3 palavras, o mercado imobiliário, para estar bem, precisa de 3 coisas acontecerem simultaneamente. 3 fatos. O primeiro deles, uma situação estável na economia. E isso, efetivamente, esse ano está acontecendo. A gente viu que a expectativa de emprego aumentou, o Brasil já gerou meio milhão de empregos esse ano, dos quais o mais importante gerador foi o nosso setor. E, então, as pessoas têm mais confiança para comprar, adiar suas compras que não ocorreram nesses últimos 5 anos difíceis pelos quais passamos. O segundo ponto é a segurança jurídica para que nós possamos empreender. Vivíamos numa situação mais conturbada em função do enorme problema dos distratos, mas esse problema já foi equacionado através da legislação aprovada em dezembro do ano passado. Não é, aliás, está muito longe de ser a legislação dos nossos sonhos. Para nós,
definitivamente o que vale é um contrato irrevogável e irretratável, como acontece no mundo inteiro, mas, enfim, a jabuticaba, pelo menos, foi legalizada. E temos aí uma legislação que todos nós temos que nos submeter. Então, segurança jurídica melhorou. E o terceiro ponto, que vocês vão falar, não vou me alongar nisso, é a questão da queda dos juros, extremamente importante para quem toma financiamento. Uma queda de 1% nos juros significa, grosso modo, algo em torno de 15% a menos na prestação. A conjunção desses três fatores fez com que o mercado imobiliário tivesse um resultado espetacular no primeiro semestre. Foi o melhor primeiro semestre da história do município de São Paulo, William. E como já foi dito em painéis anteriores, nós lançamos nos últimos 12 meses quase 48 mil unidades e vendemos 42 mil. Nunca São Paulo atingiu esses números. Agora, surge a grande questão. Será que nós vamos poder manter esse ritmo de oferta? Do jeito que as coisas estão, especificamente no município de São Paulo, vai ser uma tarefa muito difícil. Em função do plano diretor aprovado em 2014, lei de zoneamento aprovada em 2016, as condições para se empreender, para se aprovar projetos em São Paulo mudaram muito. Tivemos algumas novidades positivas. Tivemos a questão das fachadas ativas, a criação dos eixos, um melhor equacionamento de empreendimentos econômicos, o que viabilizou sobremaneira Minha Casa Minha Vida no município de São Paulo, com os resultados que a gente pode ver. Porém, existe uma necessidade absoluta de calibrarmos o zoneamento para que a gente possa continuar lançando em São Paulo. Nos eixos, que formam aproximadamente 3,5% da cidade, hoje nós temos quase que um monoproduto. Nós, em virtude das restrições, não vou me alongar aqui, mas em virtude das restrições, nós podemos lançar apenas apartamentos compactos com uma ou nenhuma vaga de garagem. Então, quem quiser morar diferente disso, não vai poder morar nos locais de melhor infraestrutura, infelizmente. E, fora dos eixos, os 96,5% da cidade de São Paulo, nós temos limitações ainda maiores. Praticamente em toda essa região, nós não podemos erigir edifícios de mais de 8 andares, o que é algo muito difícil de se entender no maior município, na maior cidade do hemisfério sul do planeta Terra. Então, nós não podemos concordar que a gente esteja limitado a 8 andares e tenhamos ainda o desejo, a vontade e queiramos seguir aquilo que São Paulo merece, que é ser o grande hub do hemisfério sul, ser o grande hub de serviços, de finanças, de mesmo aéreo, etc., etc., mas estarmos limitados a 8 andares, indo numa contramão enorme em relação aos principais municípios do planeta, que hoje já entenderam que o adensamento inteligente, a cidade compacta, que exige menos infraestrutura e dá mais conforto, dá melhores condições de mobilidade para os seus habitantes, é a melhor solução. É só nós compararmos Nova York, Xangai, Tóquio, Seul, Singapura, Paris, com cidades totalmente diferentes e que ficaram com uma concepção do passado, como Los Angeles e Detroit, que estão em franco declínio. Não é a São Paulo que nós gostamos, nós precisamos erigir 35 mil unidades por ano para atender a nova população que busca sua casa, quem separa, ou seja, todos que estão querendo isso, e nós estamos limitados a essas 35, aliás, a esses 8 andares. Apenas... Você volta depois na discussão, para reiterar o que você precisa ainda aqui, o seu tempo acabou. Tudo bem, eu ia dar um último exemplo, mas... Termina, conclua e... Tá, perfeito. É só a gente pensar na São Paulo de 50 anos atrás, se alguém quiser ir até a Avenida Ipiranga, no número 200, tem um edifício icônico, aliás, ícone é o que falta em São Paulo, onde chama-se Edifício Copan. Esse edifício abriga 5 mil pessoas em 1.160 apartamentos, tem 120 mil metros quadrados de área construída, uma fachada extremamente amigável, onde nós temos cerca de 70 estabelecimentos comerciais, o que gera uma vida enorme, riquíssima na sua redondeza, e cujo coeficiente de aproveitamento é 16. A legislação atual permite apenas 2, em alguns casos especialíssimos, 4.
Hoje, se nós fôssemos atender à legislação, o edifício Copan, que é unanimemente elogiado por arquitetos, urbanistas, empresários, imprensa, até Ministério Público, teria que ser dividido em cerca de 40 predinhos diferentes. Será que é essa São Paulo que nós gostaríamos? É isso, William. Muito obrigado. Obrigado a você, Brasília. Ricardo Gontijo. Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde já. Vamos lá, como representante aqui na mesa do setor de habitação popular, o segmento econômico, eu vou falar um pouquinho dessa realidade. Pegando um pouco o gancho que o Eduardo também citou, o Brasil forma hoje aproximadamente 1.300.000 famílias por ano. É importante a gente lembrar que quem está comprando uma casa, quem está formando uma família, nasceu nos anos 80, quando a nossa população ainda crescia num ritmo bastante superior ao atual. Desses 1.300.000 famílias, aproximadamente 200.000 ganham acima de R$7.000. Essas são atendidas por financiamentos, taxas de juros de mercado, e que foram bastante facilitadas, inclusive, nessa realidade atual de Brasil, onde os juros caíram significativamente. A gente tem aproximadamente 150.000 famílias que estão entre 5 e 7 salários mínimos, que são atendidas pelo Minha Casa Minha Vida, mas que já têm condição de ser atendidas pelo mercado. Diria que essa é a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, e que com o apetite dos bancos, taxas de juros bem inferiores às que a gente tinha há 2 anos atrás, o Minha Casa Minha Vida já pode deixar de atender e essas famílias já são atendidas pelo mercado. Mas a gente ainda tem aí aproximadamente 950.000 famílias por ano que dependem de alguma forma de um programa que viabiliza a aquisição de uma casa para que elas tenham onde morar. O Minha Casa Minha Vida hoje tem atendido aí aproximadamente 400.000 nas 4 faixas de renda que ele atende, e a gente acaba tendo um gap extremamente significativo, ou um déficit muito significativo de habitação. Então, acho que o Minha Casa Minha Vida é um programa que tem, claro, pontos a serem corrigidos, mas tem muitos méritos. Em geral, procura-se mostrar mais os pontos negativos do que os méritos. Eu procuro ver os méritos e acho que os pontos negativos estão sendo corrigidos e tem se trabalhado para isso. Então, quando a gente pega o Minha Casa Minha Vida, famílias que ganham até R$1.800, essas são 100% atendidas pelo governo, recurso público, é uma faixa que a gente sabe que, em função da situação fiscal do país, infelizmente não tem como ser atendida, e que a grande maioria dos problemas que, em geral, são reportados e saem nas mídias são originários desse segmento. Quando a gente fala das faixas 1,5, 2 e 3, que são famílias que ganham aí entre R$1.800 e R$7.000, eu acho que esse programa tem um mérito muito grande por não depender atualmente praticamente nada de recursos públicos. O governo, a partir da portaria que foi publicada essa semana, aporta R$450 milhões por ano e faz 61 bilhões de investimento, ou seja, está colocando menos de 1% do que o programa gera, ou seja, o que ele arrecada em imposto é muito superior ao que ele coloca no programa. A gente permite que aproximadamente 400.000 famílias, que é menos do que o que a gente gostaria, mas é mais do que faríamos se dependêssemos somente das condições de mercado, comprem uma casa. É um programa que gera aí aproximadamente 600 a 700 mil empregos diretos, um pouco mais de 1 milhão indiretos, e que é superavitário, porque a União, efetivamente, nesses segmentos, praticamente não aporta recursos. Quem aporta é o Fundo de Garantia, então, na prática, é o trabalhador brasileiro que tem, de certa forma, permitido que essas famílias adquiram uma casa. Tá? Então, acho que são pontos importantes de serem ressaltados. Existe uma certa confusão entre faixa 1 e os demais segmentos. É claro que, quando a gente fala dessas faixas, o ideal é que a gente tivesse um governo com capacidade de investir nesse segmento, para que o dinheiro que está depositado no Fundo de Garantia efetivamente fosse usado pelo trabalhador, mas, dado o contexto atual, essa é a realidade que a gente vive, e eu acho que entre prós e contras a balança pesa muito no sentido de se reconhecer os méritos do Fundo de Garantia em financiar 400.000 unidades por ano, trazendo aí, sem dúvida nenhuma, mais qualidade de vida para grande parte da população do país. E eu queria deixar aqui para a gente começar essa conversa. Vamos a elas. Eu vou colocar os outros participantes no debate, indo agora para o Diniz, e depois eu tenho aqui uma série de perguntas, exatamente nesse sentido mais focado que você sugeriu. Diniz, por favor, a palavra é sua, 5 minutos. Boa tarde, França. Obrigado pelo convite, parabéns à Abrainc pela organização desse evento, aos meus colegas aqui de painel, Basílio, Ricardo, Gilberto e Antônio. França colocou muito bem no início, é importante
a importância do sistema habitacional, da construção habitacional. O tamanho que é os elos da cadeia, o que tem a capacidade de gerar emprego e gerar impostos. E também comentaram anteriormente sobre a nossa evolução de participação de PIB e como que a gente vai financiar, como nós vamos dar funding a esse processo. Rapidamente, olhando um pouco no retrovisor, e importante, porque nós estamos juntos, né, toda a cadeia de incorporadores e junto com o sistema financeiro, olhando um pouco no retrovisor, a nossa evolução nos últimos 12, 13 anos foi muito grande. Se a gente olhar, em 2007, a gente tinha menos de 2% de participação do PIB da construção civil. Quando a gente chega em 2010, a gente tem um pouquinho mais que 4%. Então, no espaço curto de tempo, nós mais que dobramos. Quando a gente olha 2010 para 2015, a gente vai a 9% e estabiliza um pouco acima de 9% até agora. Dobramos novamente. Então, qual é o desafio? A gente olhar para frente, em 9% alguma coisa em termos de PIB, e um foco que o setor fala muito, e a gente também lá dentro da indústria financeira, chegar a 20% do PIB. E como fazer isso? Durante o passado, a gente ficou ancorado, somente o SBPE, não a Minha Casa Minha Vida, como o Ricardo falou, está ancorado no FGTS, o SBPE é ancorado na poupança. A poupança vai responder esse processo para o próximo pulo que nós temos que dar? Provavelmente não, porque, primeiro, que nós temos um instrumento de funding de liquidez diária para uma operação financiando o mutuário final em 30 anos. É uma coisa que a gente conduz há muito tempo, mas pensando em dar sonhos maiores e pulos maiores, não dá para levar dessa forma. Então, a gente tem desafios a ser lançado. A resolução que mudou no final do ano ajudou, porque trouxe a LIG para ser um indutor de novo funding, e também os novos indexadores que nós estamos sendo desafiados. O que é importante? Quando a gente olha a curva de juro para 5 anos, ela é muito favorável. É importante a gente ter funding mais longo, e quando a gente olha essa curva de juros de 5 anos, ela dá tranquilidade para nós. A gente vem testando e já conversando percentual de CDI, principalmente para a parte de incorporação, para ancorar esse funding, a gente deixar esse funding de poupança para o mutuário. Também a gente está estudando essa parte de PCA, e precisamos também avançar, até anteriormente o da Caixa Econômica colocou, o mundo pré, porque se a gente tem uma taxa de Selic, provavelmente para a semana que vem abaixo de 6, inflação aí controlada em termos de 3, a gente tem condições de trabalhar com taxa pré. A grande dificuldade que a gente tem que discutir aí nos próximos meses com a estrutura, com as entidades, o regulador, é como fazer a cada tempo discutir o índice temporalmente, porque eu não tenho taxa pré para 30 anos. Agora, o que é importante? Quando a gente olha de 15 para 19, que a gente se manteve, e 18 começou a reagir, 19 nós estamos com um crescimento acima de 30%, foi colocado aqui também. O que é importante? A gente ancorou muito no preço que sacrificou vocês. Os preços são próximos de 19, são próximos a 14, né, o preço da unidade, e também se ancoramos muito na queda dos juros, que estava na faixa de 11,5, 12 e está próximo de 8. Isso coloca no game, como o Basílio colocou, muitas pessoas. A gente estima aí mais ou menos 3,5 milhões de famílias para estar apta a assumir uma responsabilidade de PMT mensal adequada para essa queda de juro, mas nós precisamos também pensar que precisamos evoluir agora. E emprego é importante, é muito ligado em operações de longo prazo, financiamento de um sonho, que a casa própria é um sonho. Nós precisamos ter essa reação do mercado de trabalho, que também coloca de volta quem está desempregado, e quem está empregado também segurança para avançar. A parte de desburocratizar é extremamente importante, tanto na parte pública para os incorporadores, como também no nosso dia a dia para financiar a ponta final. A confiança, a gente percebe uma evolução de confiança. Eu acho que um ponto principal, e aí serve para nós todos aqui no auditório, que nesse pulo de perto de 2 a 12 anos atrás para quase próximo de 9,5, nós aprendemos bastante, tanto as incorporadoras e também o mundo financeiro. Então, a gente está preparado para dar esse novo pulo, com melhores análises de risco pelo lado financeiro, com melhores projetos estruturados, organizados pelo lado
pelo lado da incorporadora. Obrigado, Gilberto Abreu. Eu vou tentar trazer a conversa um pouco mais de pensar para frente. A gente está vivendo um momento positivo do mercado, né, que é o início de retomada. O mercado volta a crescer, volumes de desembolsos voltam a crescer, preços melhores, de fato, os preços melhores do que os melhores momentos do pico do mercado, o que mostra que, de fato, existe um apetite para a retomada. No entanto, eu acho que tem dois assuntos para a gente trazer aqui no painel, nesse contexto de falar de dinheiro e de como financiar o crescimento, que é, primeiro, o mundo está mudando e eu acho que o Brasil não está entendendo. A gente está no meio da 4ª revolução industrial, internet das coisas, 5G, um monte de coisa acontecendo, e a gente continua discutindo os assuntos antigos da forma antiga. Eu acho que o primeiro olhar que a gente tem que ter é um olhar para fora. Uma das coisas diferentes, olhando para fora, é que você tem no mundo hoje 17 trilhões de dólares investidos a juros negativos no mundo. E se tem tanto dinheiro investido a juros negativos e tanta coisa para fazer no Brasil, por que o dinheiro não está aqui? Eu acho que é uma prova da falência que a gente tem econômica, de que alguém que está fora do Brasil está colocando o seu dinheiro no banco para receber juros negativos, ao invés de fazer um porto, aeroporto, prédio e tudo que tem para ser feito aqui na nossa sociedade. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que olhar com um olho diferente. O Brasil não está olhando para fora, o Brasil está olhando para dentro. Segunda coisa para a gente discutir é que o Brasil está mudando. A gente está com um país de juros 6, inflação controlada, e o juros está apontando para menos. Não se surpreendam se ao final do ano o juros estiver a 5 ou 4,75. Sem artificialismos. E quando a gente fala de todos os direcionamentos, regras, imposições e de necessidades de colocar dinheiro no mercado imobiliário, quando a gente fala de juros a 4,75, parece uma conversa esquisita. Além disso, a gente tem que levar em conta que o Brasil, a gente tem que mudar o pedido. Eu acompanhei alguns painéis anteriores e a gente fala muito de que o governo precisa ajudar, precisa ter um programa para isso, um programa para aquilo. O governo não vai fazer nada, por um motivo simples, não cabe mais nada no orçamento. Um dos palestrantes anteriores falou, olha, tem 9 bilhões de reais para investimento. Isso é o único grau de discricionalidade que o governo tem, só isso. O governo arrecada trilhões, tem 9 bilhões de discricionalidade. Então, o governo não vai fazer a tarefa. E eu acho que, só para concluir aqui minha participação, eu acho que a grande questão para a gente, como setor, e eu me insiro, né, como parte dessa cadeia, é como é que a gente muda a conversa. Porque a gente é, sim, parte dos setores que estão lá pedindo coisas para o governo. E a gente tem que parar de pedir, de repente, ser o primeiro a iniciar e provocar uma mudança, porque se a gente não fizer, eventualmente a gente não vai conseguir provocar que os outros façam. A gente precisa desarmar isso no Brasil. No Brasil existem 2.700 tipos de subsídios diferentes, de todas as ordens que vocês podem imaginar. Você para imprimir isso, dá uma pilha, mais ou menos dessa altura, assim, só de papel, de regras e subsídios criados. Todos fazem sentido. Essa é a parte dura da história. É que todos os setores pediram coisas que fazem sentido. No agregado, a sociedade não está indo bem. Uma sociedade que tem tudo por fazer e tem um crescimento de zero nada, é alguma coisa que a gente precisa parar para refletir. Do ponto de vista dos bancos, a gente tem provocado muito essa mudança. A gente quer pensar diferente, pensar em como é que a gente reestrutura. Ajuda a reestruturar o Brasil, ajuda a reestruturar o setor financeiro, que é resultado de muitos desses pedidos, que cria distorções bizarras, como juros na casa de centenas de %, e a gente tem que fazer uma transição para o mercado normal, onde as pessoas emprestem dinheiro, porque é um excelente negócio emprestar dinheiro para o setor imobiliário, que a gente não tenha que ir para Brasília para pedir coisas e que a economia funcione. Obrigado. Temos agora, último na ordem, o Cetim. Bem, boa tarde a todos. William, estou feliz em ter sido convidado para esse painel. Eu era muito convidado para debates assim no setor, não é? De um ano para cá, ou de um ano e meio para cá, pararam de me convidar, porque eu era muito pessimista, né? Eu colocava aquilo que eu estava sentindo, a realidade, né? E hoje eu acho que nós estamos aqui numa outra vibe, né? Você citou o Brasil como um país que não teve guerra, mas que teve uma queda de PIB de algo 10%, parecido com um país em guerra. Eu represento o setor na média alta renda. Produtos a partir de R$300 mil a R$1 milhão, R$1,5 milhão. Esse setor caiu 50%.
Se caísse só 10, eu estava no Guarujá tomando champanhe. Então, mudou muito. Quer dizer, no meu entendimento agora, um cara que era pessimista, eu entendo que nós alinhamos todos os astros. Eu nunca vi isso. Em 40 anos de atividade, nós tivemos em 2010 até 2014 uma grande euforia. O juro caiu, mas caiu artificialmente, a gente não percebia, não é? A gente ficou muito feliz e com a visão turvada. Aquilo não poderia durar, não tinha fundamentação. E aí o mercado imobiliário cresceu muito e tivemos um enorme problema pela frente. Tivemos o problema do distrato, conseguimos, graças a Deus, e eu participei bastante disso, criar um marco regulatório que foi sancionado no último dia do ano passado, que já mudou bastante o cenário. Isso fez com que os bancos também olhassem para o setor como um setor mais saudável, porque os bancos não entendiam como financiar um empreendimento onde aquele contrato não era um contrato, era uma opção. Com a atuação desse novo governo, com a queda fundamentada da taxa de juros, em função, evidentemente, da inflação, muito contida, e aparentemente, num médio prazo, ainda bastante comportada, eu vejo que funding, que era o nosso principal problema, hoje, eu diria que está resolvido. Né? Nós precisamos melhorar um pouquinho mais agora, é a renda. O meu setor ainda depende do crescimento da renda e do crescimento do otimismo em relação às políticas que esse governo está adotando. Ainda há uma confusão política, mas há um trabalho técnico elogiável da equipe do governo, de vários ministérios desse governo, que certamente o ano que vem, primeiro semestre, vai desaguar em ótimas notícias, crescimento do país, e a média alta renda, eu acredito que volta, então, a ser importante no setor habitacional, porque o setor habitacional é 70% Minha Casa Minha Vida, inclusive na crise, ou mais até na crise, e a média alta renda que eu represento está em 30%, e ela deve se elevar daqui para frente. Então, aquele cara pessimista de 2 anos atrás, hoje, é uma pessoa otimista, né? Eu acho que essa oportunidade de ter taxa de juros, funding, de ter inflação comportada, é uma excepcional notícia. E agora a Caixa Econômica veio com esta nova postura de IPCA+, isso representa uma queda na prestação, William, brutal, de 35% a 40%, ou seja, uma prestação de R$3.000 no SBPE, hoje, para IPCA+, deve cair para R$2.000 e poucos reais. Isso amplia demais o bolso, isso faz com que muito mais gente tenha acesso, especialmente à média alta, porque a Minha Casa Minha Vida já tem aí uma taxa de juros mais privilegiada. A única reivindicação que eu faço, e eu fiz ao Pedro, é que o limite de comprometimento de renda, que hoje é em 20%, a gente precisaria brigar para ir para 25%, talvez um pouco mais. Isso ampliaria, se for a 25%, por exemplo, ampliaria em 1 milhão de novas vendas. Obrigado. Obrigado a você, Serginho. Eu vou ser super breve em tentar resumir um pouco as ideias que foram colocadas aqui. Algumas são bastante contundentes. O Abreu, por exemplo, destruiu o segmento anterior, que era discutir política pública. Ele fez uma frase ótima: o governo, gente, vai fazer porra nenhuma. O cara não tem grana para nada. Esquece. Ou a gente vai em frente, esquece isso aí. Eu gosto quando as coisas são colocadas assim. A provocação que o Cetinho acabou de fazer também é extraordinária, como plataforma para a pergunta que eu vou fazer a todos eles.
ele faz uma afirmação contundente também. Me parece que eles é que foram treinados para fazer manchetes, e não eu. A manchete dele é a seguinte: a questão do funding está resolvida. Quer dizer, França, o tema daqui sobre quais são... vou ler o tema direitinho como o França escreveu.